Deixa eu só trazer a informação, porque o ex-presidente Michel Temer minimizou nesta segunda-feira esse suposto plano de golpe de Estado que levou ao indiciamento de Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas. Para o MDBista, o golpe só é para valer quando as Forças Armadas, como instituição, estão engajadas. Essa declaração foi dada durante um evento que discutia como a segurança jurídica, ou a falta dela, acaba interferindo no desenvolvimento econômico. Em sua fala, o ex-presidente afirmou que o Brasil tem uma democracia sólida, por mais que falem em golpe de Estado, e reforçou a jornalistas em seu posicionamento, dizendo que, embora haja tentativas, o fato não levou adiante, pois apenas alguns militares aderiram ao suposto plano. Por fim, Temer afirmou que há no Brasil uma radicalização que joga brasileiro contra brasileiro, relembrando inclusive os ataques violentos dos progressistas contra a reforma da Previdência em 2017. Quem se lembra? Onde incendiaram ministérios e houve também tentativa de invasão do Congresso e também do Palácio do Planalto. Na ocasião, o ex-presidente Temer afirmou que decidiu apenas seguir em frente e não politizar o caso. Você, Mota, ex-presidente Michel Temer, colocando a bola no chão, né? Utilizando um jargão usado no jornalismo esportivo. Para ele, golpe só é para valer quando as Forças Armadas estão engajadas. O que achou da fala do ex-presidente? É uma declaração extremamente lógica e sensata, Caniato. Eu sou um estudante de história. E eu não consigo me lembrar de nenhum golpe de Estado que tenha sido dado sem a participação das Forças Armadas. Talvez exista. Se os nossos espectadores conhecerem, podem mandar, né, fazer um comentário nas nossas redes sociais, mandar um e-mail, ajuda a gente a descobrir esse caso. O presidente Temer declarou: invadiram os prédios agora no 8 de janeiro. Mas, no meu governo, quando nós cuidávamos da reforma da Previdência, as centrais sindicais levaram 1.600 ônibus para Brasília, incendiaram ministérios e tentaram invadir o Congresso. O presidente Temer também disse: um golpe para valer você só tem quando as Forças Armadas estão dispostas a fazê-lo. Se as Forças Armadas não estão dispostas, não há golpe. E eu não tenho absolutamente mais nada a acrescentar. Michel Temer parece uma figura mais neutra nesse tipo de avaliação a respeito desse caso que divide opiniões, né, Beraldo? Não é ser neutra, não. Ele faz uma avaliação serena sobre a realidade. É óbvio, e a história do mundo mostra isso de forma bastante evidente, que não existe golpe de Estado, não existe ataque à democracia, interrupção do processo democrático e etc, 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 sem que se tenha uma força armada, que podem ser os militares ou alguma outra força armada, que esteja disposta a enfrentar uma resistência para ocupar o poder. Então, quando você olha um grupo de pessoas que estavam dentro do Palácio do Planalto, arquitetando, escrevendo um plano, imprimindo um plano, fazendo revisões, quer dizer, coisas que já começam aí com características, no mínimo, excessivamente amadoras para quem tem formação militar. E aí, essas pessoas não têm respaldo das corporações, não têm respaldo, pelo que eles estão dizendo, não tinha um respaldo do comando dentro do Palácio do Planalto. Então, eles eram que aventureiros. E aí existe uma outra questão muito importante, Caniato, que é o seguinte: ou se considera uma trama das Forças Armadas como um processo capaz de interromper a democracia no Brasil e impedir a posse de um presidente democraticamente eleito, ou então se considera que um grupo de baderneiros que invadem prédios públicos podem tomar o poder, que é como o ex-presidente reforçou. Isso já aconteceu não só no governo dele, mas inúmeras vezes na história do Brasil. A Praça dos Três Poderes já foi ocupada, os prédios públicos da Câmara dos Deputados,
do Senado já foram invadidos e, em algum momento, se considerou que o Brasil estava à beira de ter a sua condição de país democrático ameaçada em razão desses eventos? Ou simplesmente se colocou a polícia e tocou esse pessoal de lá? Porque, que eu saiba, não tem nenhum desses presos. E fizeram quebra-quebra igual. Então, existe claramente 2 pesos e 2 medidas, e agora usa-se qualquer coisa para se colocar os eventos ali de dezembro de 2022 e janeiro de 2023 como uma grande conspiração que não deu em absolutamente nada que não aquele evento do 8 de janeiro, que, como disse o ex-presidente, eu já disse aqui, já se repetiu em outros momentos no Brasil. Então, assim, está difícil de entender qual é a lógica do outro lado, mas as palavras do ex-presidente me parecem extremamente sensatas. Pois é, quando o Beraldo disse que tem uma porção de peças soltas e a gente tenta amarrar, colar, juntar, essa peça não encaixa, é uma tentativa. E causa espécie, né, Dávila? Qual será essa conexão de tantos fatos? Qual será a amarração e no que isso vai culminar? Muitos entendem que a suposta trama terá uma conexão com os atos do dia 8. Outros juristas entendem que é muito difícil. Enfim, só saberemos a partir das manifestações dos órgãos competentes e o avanço de tudo isso. Agora, em relação à fala de Michel Temer, que está em linha com o que você disse há pouco, ele traz um exemplo que é importante, né? É legal a gente olhar um pouco para o passado, um passado recente, 2017, aquela baderna que aconteceu, invasão e destruição, inclusive, de prédios públicos, contra a reforma da Previdência naquela época. E Michel Temer disse que optou em não fazer um uso político disso, decidiu seguir em frente. É possível fazer um paralelo em relação a esses 2 momentos recentes da nossa história, Dávila? É possível, Caniato. Aliás, é possível fazer com vários outros episódios da nossa história. A reforma da Previdência foi um caso bem ilustrado pelo presidente Temer, ou seja, eu me lembro muito bem da quebradeira no Congresso Nacional quando nós tentávamos aprovar a reforma da Previdência. Mas se você se recorda, Caniato, na época do primeiro governo Fernando Henrique, quando começou a onda de privatização, as centrais sindicais não só quebravam espaço público, como faziam greve para paralisar o Brasil e não fornecer petróleo, faziam um corredor polonês para quando os investidores entrassem na Bolsa de Valores fossem atacados imediatamente de maneira muito agressiva. Ou seja, existiram 1000 outros atos de vandalismo. Agora, por que esse ato é diferente dos outros? Porque quando não existem as provas, existe a narrativa. E o que a narrativa tenta construir? Que todos esses atos têm uma ligação no Palácio do Planalto, comandada pelo ex-presidente Bolsonaro, e é tudo um movimento coordenado. É isso que deixa de ser arruaça e passa a ser visto como golpe de Estado. É a ideia de que isso aí era, na verdade, uma força mobilizadora do próprio presidente numa estratégia de golpe. Então, como as provas não mostram isso até o momento, tenta-se preencher as lacunas com uma narrativa política. É esse o ponto que nós não podemos deixar contaminar as investigações que têm que ser conduzidas com maior rigor, seriedade e cumprimento da lei pela Procuradoria-Geral da República. Não pode ser essas investigações poluídas por narrativas políticas, ideológicas, criadas para tentar preencher as lacunas e fazer uma história que faça sentido. Que, na verdade, esses aloprados golpistas tramaram o fim do Estado Democrático de Direito, o 8 de janeiro, a morte do maluco suicida, tudo faz parte de uma grande narrativa com vários capítulos. É como se cada dia fosse desvendado um capítulo. Daí, Baderneiro vira golpista contra a ordem democrática, né? Então nós temos que parar de olhar
para a narrativa. É hora de serenidade e olhar para os fatos. E o presidente Michel Temer está coberto de razão, porque se não há fatos, é preciso simplesmente arquivar, virar a página e tocar a vida. Após o envio do relatório, do inquérito da Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República, a PGR vai ter que decidir se oferece ou não a denúncia contra esses indiciados. Muitos estão falando que isso deve acontecer somente no mês de fevereiro. Agora, também há uma expectativa, se essas denúncias de fato se concretizarem, se haverá ou não a junção de outros casos, como, por exemplo, fraude em cartões de vacinação, desvios de joias ou aquele suposto esquema de venda de joias, enfim, a gente vai aguardar a evolução disso. Programas Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham também pelas emissoras de rádio. A gente está repercutindo uma fala do ex-presidente Michel Temer sobre a suposta tentativa de golpe. Ele disse que isso não foi adiante. Esse plano só avançaria se os militares quisessem, se as Forças Armadas estivessem de fato engajadas. Mota, tem um outro aspecto que você quer trazer? Por favor. Eu acho que esse caso representa um desafio. É um desafio investigativo, político, jurídico e lógico. Eu assino embaixo das palavras do Dávila. Tem que haver uma investigação séria, isenta sobre esse assunto. Mas quem vai conduzir essa investigação? Essa é a grande questão. No cenário atual do Brasil, quem vai conduzir uma investigação séria, isenta, imparcial? É evidente que se a Polícia Federal está investigando, deve haver um motivo relevante para a investigação. Mas nós já vimos aqui a investigação sobre a proximidade do presidente Jair Bolsonaro com uma baleia. Então a gente tem razão para algum grau de espanto. Não se trata de defender ninguém. Se trata de entender até onde vai a liberdade de pensamento e expressão das pessoas. Se trata de entender o que é e o que não é crime. A mesma conduta não pode ser crime quando eu pratico e não ser crime quando outra pessoa pratica. A mesma conduta não pode ser crime agora, em 2024, e não ser crime em 2017. E por falar em 2017, eu tenho aqui diante de mim uma manchete de uma revista de 21 de abril de 2017. E essa manchete diz: Exército foi sondado para decretar estado de defesa, diz general. Segundo o general Vilas Boas, políticos de esquerda fizeram a consulta nos dias que antecederam o impeachment de Dilma Rousseff. Eu posso estar enganado, me corrijam os meus colegas. Eu não me lembro de, na época, ter surgido a mesma indignação ou esse ato ter recebido o mesmo tratamento que a gente está vendo ser dado hoje nessa investigação. Então a gente tem que se perguntar o que mudou no Brasil. A característica principal da justiça é ser cega, é julgar o ato simplesmente de acordo com o que diz a lei e não com os nossos sentimentos e não com a ideologia de quem pratica o crime e não com a filiação política de quem está envolvido. A justiça não precisa esperar passar a eleição ou se antecipar a eleição, porque a justiça não está vendo a eleição. A justiça é cega. Se a justiça passa a ver a eleição, o político, a ideologia, eu não sei o que a gente está vivendo. Esse é um assunto muito importante, a gente vai continuar de olho. E vocês que nos acompanham com a gente, vocês gostam da Jovem Pan, gostam da maneira como a gente trata os assuntos, sem nenhum tipo de viés. A gente traz comentários de todos os tipos ao longo da nossa programação e sempre vamos discutir os assuntos mais importantes do dia e para a nossa sociedade.